Bom, então agora sim, explicando com a figura, né, para ilustrar aqui direitinho. Então, a gente tem, pegando o exemplo aqui das flores púrpura e branca, né? Então, a geração P, que é a geração parental, a gente tem, então, as flores puras, né? Então, vamos pegar aqui, vou dar o exemplo com a letrinha, né? Vamos supor que a flor branca seja a recessiva e a púrpura seja a dominante, né? Então, aí no caso, a branca, a gente pega a letra da recessiva, que é a branca, né? Então, a branca seria Bzinho, Bzinho, certo? E a púrpura, que é dominante, seria Bzão, Bzão. Tudo bem? Então, nesse caso, na geração P, a geração parental, a gente tem os homozigotos dominante e recessivo. Eles são puros, né? É isso que constitui a geração parental. A gente vai cruzar, então, essas gerações e a gente vai ter a geração F1, em que 100% das plantas são cor púrpura. Aí você fala, nossa, mas o que aconteceu com as flores brancas, né? Por que não tem nenhuma? Né? Como é que a gente faz o cruzamento aqui? A gente vai pegar um alelo do pai ou da mãe aqui. Vamos supor que a flor púrpura é o pai, tá? A gente vai pegar um alelo do pai e a branca é a mãe. E um alelo da mãe. Quais são os alelos possíveis do pai aí, da flor púrpura? É Bzão só, não é? Porque a gente tem Bzão, Bzão, ele só pode ter o alelo Bzão, concorda? Então, vamos pegando aqui o alelo do pai, Bzão. E o da mãe, que é a flor branca. Só tem Bzinho, Bzinho, certo? Então, o segundo alelo só pode ser Bzinho, né? Então, a gente tem aqui o Bzinho, tá? Ou seja, todas as flores que nascem desse cruzamento da geração P vão ser Bzão, Bzinho, né? Então, a geração F1 é 100% constituída de Bzão, Bzinho. E aí, a gente vai ver o fenótipo. O fenótipo da flor é flor púrpura. Por quê? Isso está certo, né? Por quê? A flor púrpura não é dominante, não é Bzão, Bzão? Lembra que eu falei que o alelo dominante é aquele que é expresso mesmo se ele tiver num único alelo, se ele for simples e não duplicado? Então, aqui nesse caso, ó, o Bzão está se manifestando na flor púrpura da F1, tá? Então, é 100% Bzão, Bzinho ou 100% cor púrpura, né? Aí, o que a gente vai fazer da geração F1 para F2, né? A geração F2, a geração F1 a gente vai cruzar, vai fazer uma autofecundação, né? E vai dar origem à geração F2. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Bzão, Bzinho, cruzando com Bzão, Bzinho, certo? E aí, a gente vai ter a geração F2, tá? E aí, a gente vai observar, então, que a geração F2, as plantas de flor branca voltam a aparecer. Né? Então, mágica, ela tinha sumido e volta a aparecer de novo. Por que que isso acontece? A gente tem aqui, ó, 75% das plantas de flor púrpura e 25% das plantas de flores brancas. Então, 3/4 é púrpura, né? São púrpura e 1/4 vai ser branca, tá? Isso na F2. Certo, vamos entender por que que isso está acontecendo. Isso daí que é basicamente a proporção mendeliana, né? A lei de Mendel aí, a primeira lei de Mendel. Então, nas gerações F1 e F2, dois resultados chamam a atenção. Primeiro resultado, na geração F1, desaparecem as plantas de flores brancas, que é aquilo que eu expliquei ali no slide anterior. Segundo resultado curioso, na geração F2, essas plantas ressurgem em todos os cruzamentos, na proporção de 3 plantas com flores púrpura para uma planta com flor branca. Né? Classicamente, expressa então como 3/1. Né? Então, era 3/4 e 1/4. Né? Então, fica sendo 3/1 essa proporção. Tá? Esses resultados repetiam-se em F1 e F2 para todas as características estudadas. Então, o Mendel estudou cor de flor, cor da ervilha, altura, seja lá quais características que ele estudou, ele via sempre essa proporção 3/1. 3/1 na F2, tá? Então, ele começava lá com a parental pura, fazia F1, que era 100% daquele jeito que eu mostrei para vocês, então 100% com o fenótipo dominante, e F2 era sempre 3/1, 3/1, né? Então, 3
dominantes para um recessivo. Tá? Aí o Mendel fez o quê, então? Ele formulou as seguintes hipóteses. Cada característica é condicionada por um par de fatores. Beleza. Quanto à cor das flores, por exemplo, um fator determina flores púrpura e o outro determina flores brancas. Lembrem que isso daqui está parecendo repetitivo porque eu já falei para vocês isso antes, só que na época do Mendel ele não fazia a menor ideia disso. Né? Então, ele pensou, ele formulou tudo isso do zero. Então, imagina, ele estava observando ali as características das ervilhas, das flores e tudo mais, e aí ele começou a bolar na cabeça dele essas ideias. Né? Então, hoje em dia a gente sabe tudo isso. A gente sabe que tem os 2 cromossomos, né, o parzinho de cromossomos ali, que tem os alelos e tal. Então, fica muito mais fácil da gente entender. Agora, pensa pegar isso do zero, do nada, e pensar numa hipótese assim, né? É bem complicado, tá? Então, por isso que o Mendel foi tão importante para a genética. Então, o que ele formulou? Que cada característica é condicionada por um par de fatores. Quanto à cor das flores, por exemplo, um fator determina a flor púrpura e o outro determina a flor branca. Nas plantas, cada fator de um par vem de um dos genitores, aquilo que eu tinha falado. Né? Um vem do pai e um vem da mãe. Quando em uma planta 2 fatores são diferentes, apenas um, dominante, se manifesta. O outro, recessivo, permanece encoberto. Tá? Que é aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Os 2 fatores separam-se na formação dos gametas, que são sempre puros, ou seja, cada gameta contém apenas um fator. Tá? Isso é bem importante, que é isso daí que é a primeira lei de Mendel, basicamente, né? Então, lembra lá da meiose que eu falei na aula passada. O que acontece na meiose? A gente tem a separação do par de cromossomos homólogos, certo? Então, quando forma um gameta, 2 gametas no caso aqui, a gente está separando os cromossomos homólogos. Então, só recapitulando, na mitose a gente tem as células filhas iguaizinhas às células mães, certo? Então, tem lá, célula mãe tem 46 cromossomos, a gente vai ter as filhas com 46 também. Então, de uma mãe origina 2 filhas com 46 iguaizinhas, né? E na meiose, o que acontece? A gente tem uma célula mãe com 46 cromossomos, a gente vai ter 4 células filhas com 23, né? Então, basicamente, a gente vai ter a duplicação para depois separar de novo, né? Para depois segregar. Então, na formação dos gametas, a gente tem que vai um cromossomo para um gameta, então um cromossomo que veio do pai, e o cromossomo que veio da mãe para o outro gameta, certo? Então, a gente tem essa segregação, essa separação na formação dos gametas. Então, os fatores, os cromossomos, eles se segregam na formação dos gametas, então os gametas são puros, né? Porque mesmo que a gente tenha uma célula em que aquele genótipo ali, aquele material genético ali, nos cromossomos, os alelos são heterozigotos, quando formar o gameta, vai um para cada lado. Então, o gameta vai ser puro, né? Ou o gameta vai ser ou Bzão ou Bzinho, tá? Quando juntar de novo é outra história, mas o gameta é puro, tá? Então, é exatamente isso que ele está falando aí. Os 2 fatores, né, os 2 cromossomos, separam-se na formação dos gametas, que são sempre puros. Ou seja, cada gameta contém apenas um fator, que vai ser, então, se eu estiver falando aí da flor, vai ser púrpura, então vai ser Bzão, ou branca, Bzinho, certo? Beleza. Essas conclusões integram a primeira lei de Mendel, também conhecida como lei da pureza dos gametas, ou lei da segregação dos fatores. Então, qual que é essa lei? Cada característica é determinada por um par de fatores que se segregam durante a formação dos gametas, que sempre são puros. Tranquilo? Então, essa é a primeira lei de Mendel, super importante. Atualmente, esses fatores são os alelos, que se separam durante a meiose, tá? Aquilo que eu já tinha falado. Então, os alelos estão dentro ali do cromossomo, os cromossomos se separam, automaticamente os alelos vão se separar também durante a meiose. As plantas que Mendel chamou de puras são as homozigotas. Nas plantas homozigotas de flores púrpura, há 2 alelos para flores púrpura. Tranquilo? Então, Bzão, Bzão.
Nas plantas homozigotas de flores brancas, 2 alelos para flores brancas. Bezinho, bezinho. As plantas que Mendel chamou de híbridas são heterozigotas, possuindo flores púrpura, que é o fenótipo dominante. Então, seria bezão, bezinho, né? O bezão se manifesta ali, se expressa mais porque ele é o alelo dominante. Então, essa flor híbrida vai possuir o fenótipo púrpura, tá? Que é o fenótipo dominante. As flores brancas, então, são o fenótipo recessivo. Tranquilo? Tá. Aí, então, o que eu tinha mencionado anteriormente, mas só recapitulando. Escolhe-se a letra B para simbolizar o alelo dominante. Flores púrpura, bezão, né? Escolhe-se a letra Bzão para simbolizar o alelo dominante, flores púrpura, e a letra Bzinho para o alelo recessivo, flores brancas. As plantas de genótipo Bzão, Bzão produzem apenas gametas com o alelo Bzão. As plantas com genótipo Bzinho, Bzinho, apenas gametas com o alelo Bzinho. Os heterozigotos, que é Bzão, Bzinho, geram os 2 tipos de gametas, em iguais proporções. 50% possui o alelo Bzão e 50% o alelo Bzinho. Tá? Então, você tem Bzão, Bzinho, vai Bzão para um lado, Bzinho para o outro, 50%. Tá? Na geração F2, ocorre a união desses 2 tipos de gametas. Né? Então, a gente tem aqui, ó, então, mostrando nessa figura o que acontece da geração parental F1 e F2. Né? Então, aqui, ó, a gente tem geração parental, né? Que a gente tem a branca homozigota, Bzinho, Bzinho, e a púrpura homozigota, Bzão, Bzão. Aí a gente vai cruzar elas. Tem 2 formas de a gente fazer esses cruzamentos, né? Algumas pessoas usam um método que chama de chuveirinho, né? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui que aí eu escrevo, aí vocês vão ver. Então, por exemplo, Bzão, Bzão, cruzando com Bzinho, Bzinho, né? Algumas pessoas utilizam esse método que é o chuveirinho, que é fazer isso aqui, ó. Bzão, Bzinho. Aí o primeiro, então o primeiro foi com o primeiro, Bzão, Bzinho. O primeiro vai com o segundo, Bzão, Bzinho, tá? Aí o segundo vai com o primeiro, aí fica Bzão, Bzinho. E o segundo vai com o segundo, Bzão, Bzinho de novo, tá? Então, esse é o método do chuveirinho. Outras pessoas preferem usar o diagrama, tá? Que aí acho que visualiza melhor e tal. Então, deixa eu mostrar aqui o método de diagrama para vocês. Que é esse aqui. Então, voltando lá. Aqui é a geração parental, né? Então, geração parental com os homozigotos, recessivo e dominante. Daí, como é que vai fazer esse método do diagrama? A gente coloca, então, aqui. Supondo que a flor branca era o macho, o pai, né? Então, a gente tem aqui, ó, flor branca, então, Bzinho, Bzinho, tá? E a púrpura seria a fêmea, seria a mãe. Então, aqui, Bzão, Bzão, tá? Então, coloca Bzinho, Bzinho, Bzão, Bzão, e aí cruza os 2. Então, aqui a gente tem Bzão com Bzinho, é o que dá aqui. Aí, Bzão com Bzinho aqui, vai ser Bzão, Bzinho. Bzão com esse Bzinho aqui, vai ser Bzão, Bzinho. E Bzão com esse Bzinho aqui, Bzão, Bzinho. Certo? É basicamente um cruzamento aí, né? E aí, com isso, a gente tem geração F1. E aí, o que vocês notam da geração F1 é que todo mundo é Bzão, Bzinho. Então, 100% Bzão, Bzinho. E 100% das flores são púrpura, né? Porque tem o Bzão aí dominante que dá, que expressa a cor púrpura nessas flores. Tranquilo? Eu vou tomar mais uma água e já volto com a geração F2.